estação da Via Dolorosa é a capela da julgamento e a capela de flagelação. Tem uma capela de julgamento, da condena, e a capela da flagelação. Depois da flagelação foi dado uma cruz. Sim? Essa igreja a gente não vai entrar porque tem uma missa agora em processo. Vamos ver se na outra igreja não tem missa. Eu quero mostrar para vocês um negócio arqueológico, tá? Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Você vê a placa 3 do Via Dolorosa. Jesus cai pela primeira vez. Agora, se você revisa o texto, você viu que ele cai só uma vez. Foi a primeira vez que no folclore católico tem 2 mais vezes. Tem 3 quedas que são folclore, que 2 são do folclore e 1 é do texto bíblico. A quarta estação daqui também é parte do folclore católico, que é a visita da Maria. A última vez que a Maria vê seu filho, despede dele na última vez antes que ele chegue na cruz. Agora, o que vai acontecer é o seguinte: vamos até a quinta. Aí voltamos atrás para o Jardim do Túmulo. A quinta é bíblica. O Jardim do Túmulo é para evangélicos. Quando chegamos lá, eu deixo vocês lá com guia local e levo os católicos para o Santo Sepulcro dos católicos, para ver o resto da Via Dolorosa católica e o Santo Sepulcro. A Via Cruz. Agora, a quinta estação é o lugar onde Simão Cirineu vem para ajudar Cristo a carregar a cruz. Agora, você viu que Pedro negou Cristo porque tinha medo. Sim? Declarar, manifestar carinho para uma pessoa que está para ser crucificado é uma coisa muito perigosa. Precisa muito amor e muito carinho e muito coragem para fazer o que fez o Cirineu ajudando Cristo nesse momento. Agora vamos voltar. Os mais lindos, gente. Olha aqui, olha. Plantas, olha para quem gosta de planta. Olha aí, gente. Que lindas. Penas que não dá para levar para o Brasil, gente. O avião, ele impede todas as coisas. Olha do outro lado, lá. Gente, aqui. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. O grupo terminar ali. E, como eu disse, vocês são muito bem-vindos aqui. E nós recebemos gente de toda a parte do mundo aqui. Cristão, não cristão, católico, protestantes, evangélicos, espíritas que visitam esse lugar aqui. Então, é um ótimo lugar para semear as boas novas aqui no Jardim do Túmulo. Porque todos que vêm aqui só vão ouvir sobre crucificação e ressurreição, que é o alicerce da nossa fé, não é mesmo? Então, é um ótimo lugar
lugar para semear as boas novas aqui no Jardim do Túmulo. Vamos subindo aqui. Glória a Deus, gente, nós estamos aqui no Jardim do Subir em Túmulo. tantas escadas, nós providenciamos outro aqui. Eu faço a camisa aqui no jardim. Eu me converti na igreja evangélica Betânia, lá no norte do Paraná, e vim para cá através da missão Antioquia, como eu falei para vocês. E estou semeando as boas novas aqui Glória em Israel, a Deus, aleluia. desde 1990, né? E como você também, como cristão nascido de novo, nós somos luz por todo lugar que nós passamos. Então estamos todo mundo junto na semeadura das boas novas. Bem, gente, para quem está chegando aqui a primeira vez, falar sobre a crucificação numa área dessa é um pouco estranho. Dê uma olhada aqui ao redor, aqui, ó. Rodoviária, mesquitas, ônibus, prédios, roupa no varal lá em cima, que não é da época dos romanos. Mas se você tivesse vindo aqui há 119 anos atrás, essa área que está aqui diante de nós, onde nós estamos aqui, não tinha nada construído aqui, porque já tinha uma tradição que tinha sido um lugar de crucificação aqui. Só tinha construções do outro lado, como você está vendo do lado de cima do muro que está na nossa frente aqui. O portão de Damasco está logo atrás desses blocos de apartamento aqui. Vocês só deram uma volta para chegar aqui de novo. Essa foto aqui, obrigado. Essa foto aqui, ó, essa foto aqui foi tirada do portão de Damasco ali, nessa direção há 119 anos atrás. Eu vou passar para você ver. Se há 119 anos atrás essa área aqui é exatamente como mostra essa foto, imagine há mais de 2000 anos atrás. Aonde que está esses camelos pastando aqui, é onde que está essa rodoviária aqui hoje, certo? Tinha até plantações aonde que nós estamos aqui. Essa montanha aqui, essa montanha que está atrás de nós aqui. Depois eu volto a falar sobre essa montanha. Então dê uma boa olhada nessa foto, para vocês entenderem, depois passa para os demais, essa localidade aqui. Uma coisa interessante, olha, essa montanha enorme aqui, que ela continua nessas duas direções, nós só estamos no canto dela aqui, essa montanha. Na época do rei Salomão, essa montanha aqui é a mesma montanha que vai dar do outro lado lá, tá vendo lá, aquelas casas, aquele muro, tá em cima da rocha, não tá vendo daqui? É em cima dessa mesma montanha. Foi totalmente cortada essa montanha aqui para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo, das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade antiga tirar foto das ruínas, das pedras que foram cortadas dessa área aqui e levado para lá. E ficou esse corredor aberto no meio da montanha. Tem dados que mostram que essa montanha aqui toda, antes de ser destruída, tinha o formato de um crânio. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, que abrange essa área que está diante de nós. Então faz sentido, não é mesmo? E os romanos crucificavam as pessoas nos lugares públicos, para todo mundo passar e ver e saber o que estava acontecendo. Na época de Cristo já tinha estrada que descia nessa direção, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrom, para Jope e para Damasco. Então, em outras palavras, no tempo de Jesus, diante de nós aqui, seria como se fosse uma rodovia que todo mundo passava para descer dentro da cidade antiga, mas fora do muro, fora da cidade. Bem próximo daqui tem a fortaleza de Antônia, aonde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos. Logo após, já tem o Monte Moriá, que a Bíblia fala que é o sacrifício de Isaac. Essa mesma montanha aqui, ó, atravessa ali, passa ali na Fortaleza de Antônia, onde que vocês visitaram na Via Dolorosa, e chega lá onde que está aquela cúpula dourada, onde que é o Monte Moriá. E a Bíblia fala lá no livro de Gênesis que o Deus Eterno pede para Abraão sacrificar seu único filho Isaac aqui. Quando Deus viu que Abraão sacrificou seu filho no coração, ele providenciou a ovelhinha para o sacrifício, né? Um sacrifício tremendo há muito tempo atrás lá no Monte Moriá, e algo tremendo aconteceu diante de nós aqui. Vocês lembram de algo interessante? Que nos filmes eles sempre mostram Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, né? Tem muita gente que vem aqui e briga que as três cruzes foram colocadas lá. Nenhum arqueologista, ninguém disse isso.
As crucificações eram nos lugares públicos. Poderia ter um relevo, sim, onde foi colocada as cruzes, mas não uma coisa exagerada como nos filmes nos mostra, certo? Que ficou mais em destaque. Porque a Bíblia diz que Jesus sai para fora da cidade, fora do muro, é crucificado em algum lugar aqui no Calvário por volta das 9 da manhã. E as pessoas passavam em frente, zombavam, ria, chacoalhava a cabeça, cuspia no chão e tal, porque era num lugar público que os romanos crucificavam as pessoas nos lugares que todo mundo poderia passar e ver, para saber, para evitar que outros fossem crucificados. Uma coisa interessante, a Bíblia diz que quando Jesus estava pregado na cruz aqui no Calvário, os próprios religiosos ali no templo, que botaram lenha na fogueira em relação à crucificação de Cristo, os religiosos passam em frente a Jesus aqui na cruz, ainda conversa com Jesus, tem diálogo com Jesus. Lembra que a Bíblia fala que eles falam para Jesus: olha, você salvou tantas pessoas, você curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no terceiro dia. Eles estavam pensando que Jesus ia destruir o prédio todo e construir novamente em 3 dias. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquele momento, como muitos não entendem até o dia de hoje, não é mesmo? Então você vê que quando Jesus estava aqui na cruz, os religiosos falavam cara a cara com ele, dialogavam com ele, mas não tinha comunhão como eu e você temos, não é mesmo? Tem muita diferença da gente ser um cristão que fala com Jesus todo dia, pede coisa para Jesus o tempo todo, e outro cristão que tem comunhão íntima no coração, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus morre aqui na cruz 3 da tarde, era a semana da Páscoa, tinha os sacrifícios de animais ali no templo, não é mesmo? E toda ovelha, todo cordeiro que era sacrificado ali, não tinha que ser perfeito, nenhum dos ossos quebrado, nada. Por isso que a Bíblia diz que quando o nosso Salvador, Jesus Cristo, morre morte de cruz aqui no Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Veja bem, 3 da tarde o primeiro sacrifício ali no templo, 3 da tarde aqui no Calvário, Jesus morre morte de cruz como Cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nos dar vida eterna. Um sacrifício tão perfeito que é a única razão porque eu e você estamos aqui bem próximo da onde que tudo aconteceu. A Bíblia diz que um sábado grande vinha se aproximando porque era a semana da Páscoa, não é mesmo? José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres que tiveram uma participação muito pesada nos últimos dias de Jesus aqui em Jerusalém, com a permissão de Pilatos, retira o corpo de Jesus da cruz, passa por um jardim e chega num túmulo novo cavado na rocha que nós vamos ver daqui a pouco. Ponto aí. Quantos de vocês já vieram aqui antes? Isso. As pessoas que já vieram aqui antes lembram muito bem do formato dessa caveira ali na rocha, que parecia como o rosto de uma pessoa, os 2 olhos e o nariz. Mas com o decorrer dos anos, a montanha vai desgastando, quebrando, como você está vendo ali, e quebrou o formato dessa caveira ali. Nessa última vez que caiu bastante neve aqui em Jerusalém, derrubou o formato do nariz da caveira ali. E para você localizar aonde que tinha o formato dessa caveira, vocês estão vendo aquele poste de luz ali, ó, né? Começa a olhar no início da montanha para dentro, né? Você já vai começar a olhar o poste de luz, vem olhando para dentro, já tem aqueles capim verde brotando, você já vai achar aquele primeiro buraco ali, ó, né? Não é essa parte preta ali, é mais para cá ainda, ó. Aí você vai ver essa parte aqui. Ela é enorme e ela tá cheia dessas vagens marrom que eu tô mostrando aqui. Mas por que eu tô falando sobre isso? Vocês lembram da história do filho pródigo? Sim. Que veio uma grande seca de anos sem chuva e tal, tava arrasando tudo, acabando tudo, não tinha nada verde e tal. E o filho pródigo dava comida para os porcos, não é mesmo? Isso. E muitos arqueologistas e estudiosos dizem que era esse tipo de vagem que eles davam para os porcos comer e o filho pródigo podia comer. Essa árvore tem resistência muito longa, ela não morre, seca com tanta facilidade. Era a única coisa que estava viva, que ainda produzia algumas vagens
que eles davam para os porcos, lembra bem disso. Então eles davam essa comida e o filho pródigo comia também, né? Pode levar um aqui? Pegar um? Pode pegar se tiver aí no chão. E ela não é tão ruim não precisa comer agora não. Ela tem até gosto de chocolate e outras coisas. Em algumas casas de produtos naturais, você encontra os pacotinhos para vender e tal, né? Então, muitas vezes a gente vê falar na igreja, né? Era uma lavagem que eles davam para os porcos. Não vai dar lavagem e tal, que não tinha comida, tava uma seca e tal, tudo bem, né? Então era esse tipo de coisa. E se você levar a sementinha dela, você pode plantar lá no Brasil, se você tem terra. Gosta adoscado. Cuidado com a semente, que ela é muito dura. Mas isso aí seria um alimento específico para os porcos, né? Não. Pessoas também comiam ou não? E hoje você encontra em algum lugar até geleia disso. Como que chama isso? Carobe. Carobe. Eu esqueci de falar para tirar a foto da plaquinha ali. Agora que vocês conheceram isso, como vocês vão ficar vários dias aí, vocês vão passar debaixo de muitas árvores dessa por aí ainda. Já tinha visto essa árvore. Exatamente. Ó, ali tem outra. Eles estão tomando ação da sede, gente, que legal. Oh Deus, Jesus sofreu tanto por nós. Para o teu corpo, teu sangue, pelos nossos pecados. Oh Deus, obrigada, Senhor, que momento único. Ai, gente, dá um aperto quando você chega, mas agora tá chegando. Momento único, Senhor. Pode sentar aqui, dizer que nós estamos aqui numa área que não é muito segura, não. Porque a Bíblia fala que nos finais dos tempos haverá grandes catástrofes, grandes terremotos, muitas coisas vai ser destruída. E se uma dessas profecias bíblicas se cumprirem agora, o que vai acontecer? Todos nós vamos cair aqui, porque nós estamos em cima de uma grande cisterna cavada na rocha e vocês vão fazer a celebração da ceia aqui ao lado da cisterna. É uma cisterna muito grande cavada aqui embaixo para segurar a água da chuva, que tem capacidade para mais de 1 milhão de litros de água. E os arqueologistas creem que essa cisterna foi cavada no período romano, certo? E lá no fundo dessa cisterna tem uma cruz cortada na rocha, que você pode ver aqui. Lá no fundão, uma cruz grande cortada na rocha, que muitos creem que foi feito pela igreja bizantina, que foi uma igreja cristã sofredora, perseguida, que surge depois de Cristo e chega até nós, que deixou essa cruz lá no fundo. Bom, do outro lado ali, onde que tem aquela árvore parecendo como uma cruz ali tem o lagar, que é o lugar de pisar a uva. E aquele lagar foi construído no período romano. Nós vamos passar lá, você vai ver, um lagar muito grande, joga-se a uva aqui e o suco vai caindo aqui, né? É um lagar muito grande e foi construído no período romano. Então mostra que havia uma grande plantação de uva aqui onde que nós estamos, além de figueiras, oliveiras, amendoeiras, carobe e outras plantas, pé de louro também, amêndoa, tem até o dia de hoje. E por que nós estamos falando desse grande lagar, dessa cisterna em relação àquele túmulo ali? Porque nós estamos falando da pessoa de José de Arimateia, que era um homem importante, seguidor de Jesus às escondidas, influente aqui no templo, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio. E a Bíblia diz que José de Arimateia tinha o seu túmulo de família próximo de um jardim. Quando a Bíblia fala jardim, não quer dizer um jardim de flores como nós estamos vendo aqui. Está se referindo a um pomar, uma pequena chácara, um lugar agrícola, um sítio. Então, jardim na Bíblia nunca é lugar de rosas não, sabe? É coisas de comer. Vocês não foram no Getsemane? Sim. Né? E não tem as oliveiras antigas lá e não tiramos tudo da oliveira? Sempre eu falo aqui, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Vocês acham que Adão e Eva caminhavam o dia inteiro lá no Jardim do Éden pegando flores? Não, ou eles andavam pegando fruta? Porque pegaram da fruta errada que tudo complicou.
Né? Então jardim quer dizer um lugar agrícola, é o que se passava nessa área onde que nós estamos aqui. Então veja lá, João fala que próximo da área de crucificação, em outras palavras agora, um pomar, um lugar agrícola e um túmulo cavado na rocha que encaixa exatamente como o túmulo de José de Arimateia. O lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito. Esse aqui é o diagrama do túmulo, que vocês vão entrar lá e vocês vão ver. É um túmulo grande que o lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito. Aqui é o lugar que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar, depois colocava aqui na parte direita. Mas por que nós estamos falando sobre isso? A Bíblia diz que depois que terminou o sábado, as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus, elas vão entrando aqui na boca do túmulo e olha para a parte direita e vê um jovem de branco assentado, que era um anjo. A Bíblia diz o seguinte, que quando Pedro e João ficam sabendo que o corpo de Jesus não está mais dentro do túmulo, eles vêm correndo, reclinam na boca do túmulo e olham para a parte direita e vê os panos e lençóis que foram enrolados no corpo de Cristo, não é mesmo? Outra coisa interessante, a Bíblia diz que depois da ressurreição, Maria fica chorando em frente ao túmulo, Maria volta a entrar dentro do túmulo e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés. Um na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo. Para quem chega aqui na boca do túmulo, a área que vocês vão ver é essa aqui de imediato, né? E é um espaço para colocar 3 corpos dentro do túmulo. Lembra que José de Arimateia, como eu disse, era uma pessoa importante, governador de uma parte da Judeia, e ele tinha o seu túmulo de família próximo de um jardim, um túmulo novo que não tinha sido usado ainda. E outra coisa, como não tem outros túmulos ao redor aqui, tudo isso indica que era de uma propriedade particular, privada, por isso que encaixa sobre a pessoa de José de Arimateia. Se tivesse outros túmulos aqui ao redor, já era considerado um lugar público, né? Mas não tem. Então tem esses pontos aqui. Por isso que alguns arqueologistas, padres católicos, franceses e italianos mesmo disseram, se não é esse lugar aqui, deveria ser. Outras pessoas deveriam ouvir isso. Olha, dentro do túmulo vocês vão ver essa cruz bizantina que está escrito Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Era feita na rocha, estava desaparecendo, e os arqueologistas pintaram em cima para conservar o sinal, né? E como tem o sinal da âncora lá dentro, ao redor da porta do túmulo também. Porque tem dados que uma igreja bizantina, sofredora, perseguida, como eu disse, se reunia em frente a esse túmulo judeu aqui e deixaram esses sinais. Aí fica uma indagação entre os arqueologistas. Por que essa igreja cristã se reunia em frente a um túmulo judeu aqui, sendo que já tinha a tradição do outro lugar? Certamente essa igreja que se reunia aqui conhecia muito melhor do que você e eu da história que tinha acontecido aqui para estar se reunindo em frente a esse túmulo, que tem até os pilares e os símbolos que seguia a igreja bizantina. Então encaixa-se muito bem onde que nós estamos aqui, como está escrito no livro de Mateus capítulo 27 e 28. Mas o túmulo está vazio, ele ressuscitou, podemos crer no amanhã, o nosso testemunho não é em vão, temos morada eterna na glória. Eu posso crer, porque Ele vive. Eu vou amar, mas eu pensei.
do resultado da desobediência. Isso é que nós vamos ver mais tarde, né? Quando nós formos ao Museu do Holocausto, nós vamos voltar na história, sem falar nada para o guia, porque ele é judeu, mas nós ali vamos voltar na história e nós vamos saber por que os judeus estavam espalhados pelo mundo, não é verdade? Porque depois da diáspora eles se espalharam pelo mundo e aí eles incomodaram muita gente. Bom, aí surgiu o inimigo e trucidou 6 milhões de judeus. Mas isso nós vamos ver mais tarde, não tem nada a ver com a nossa peregrinação, a não ser no capítulo obediência. Mas agora nós vamos ministrar em ponto alto a nossa ceia. Eu queria convidar o Sidney para vir ministrar a ceia. Eu, quando trago grupos heterogêneos e que têm autoridades eclesiásticas, eu procuro abençoá-los, porque eu acho que não existe orgulho maior, alegria maior, do que estando na Terra Santa, aleluia, ter a oportunidade de ministrar. Aqueles que ministraram vão levar no seu coração, na sua memória, esses momentos singulares pelos quais nós passamos. Porque eu sei o que eu senti quando vim aqui pela primeira vez, né? Quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus na Terra Santa, que glória! Então eu sei o quanto isso é valoroso para a consolidação da nossa fé, para a confirmação dos caminhos que nós devemos caminhar na presença do Senhor. E eu queria convidar o Sidney para vir até aqui para ministrar a ceia. Ele tem a liberdade de convidar quem ele quiser para auxiliá-lo, tá certo? Falta aqui, vamos abençoar, pregar o pão e o vinho, vamos ler a palavra. O tempo é seu, você pode convidar quem você quiser para lhe auxiliar, tá bem? Obrigado. Pastor Glácio, pastor Glácio, vem ajudar tudo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos, né? No local que nós podemos ver ali que o Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ou seja, ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, né? Então é assim, é um grande presente de Deus podemos estar aqui nessa manhã. Aleluia. No local onde o Senhor Jesus ressuscitou, onde a morte não conseguiu parar o Senhor. E quando nós fomos muito ministrados nessa viagem, em cada local que nós passamos, e como foi falado, né? O Senhor, Ele, como nós fomos muito assim, alimentados em cada lugar que nós passamos, em cada palavra que foi ministrada, e teve uma passagem que foi falado sobre a vontade do Senhor, quando ele estava lá se não me engano foi o irmão Andrei que ministrou essa palavra, Getsemane, quando ali ele falou assim, seja feita a tua vontade e não a minha, porque na realidade naquele momento tão difícil, de tanta dor que ele estava orando, que ele sabia que estava aproximando a crucificação, ele sentindo ali o peso do nosso pecado, ele falou, Senhor, seja feita a tua vontade, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Porque na realidade, naquele momento ali, se ele tivesse parado, se ele tivesse desistido, o que seria de nós? Por isso que a vontade de Deus, pela vontade de Deus, que entregou seu Filho único, ele foi moído, como nós fomos ministrados aqui nesses dias, né? Como a palavra diz,
pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado, mas a morte não conseguiu segurá-lo. Ele lhe ressuscitou e nós estamos aqui hoje porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele entregou a sua vida. Ele passou por tudo aquilo que passou pelas afrontas. Hoje em dia, nós somos cristãos, mas quantas vezes nós somos provados no meio de afronta? Como é difícil, às vezes, segurar uma afronta, né? Eu já vi pessoas falar assim, talvez até um de nós já fizemos disso alguma vez, de uma maneira ou de outra. Uma vez eu ouvi um irmão falar assim, eu sou crente, mas mexeu comigo, coloca a Bíblia do lado e parto para casa. Como é difícil, às vezes, segurar uma afronta, às vezes alguém te afrontar e você se humilhar, porque às vezes você pensa na outra pessoa, você pensa numa outra pessoa, você pensa na salvação da outra pessoa, você pensa no testemunho que você vai dar. Então, assim, não foi fácil para o Senhor Jesus ele ser humilhado, ser zombado, mas ele segurou, porque ele pensava em mim, e ele pensava em você. Glória a Deus. Amém? Ele pensava em cada um de nós. Ele sabia que a gente precisava que ele vencesse em mim. Aleluia. E ele venceu por mim. Ele venceu por você. Amém? Amém. Então vamos estar aqui. Mateus, né? Capítulo 26, versículo 26. Você que tiver como abrir a Bíblia, aí no celular, né? Que diz assim: e quando comi, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. Glória a Deus. Aleluia. E disse: comei, isto é o meu corpo. E tomando do cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Parando um pouquinho aqui, o Senhor abençoou o pão e partiu, e depois o Senhor deu graças pelo cálice e distribuiu para que todos, e foi ali que bebei dele todos, cada um foi ali bebendo do cálice do Senhor. Então vamos nesse momento estar orando, estou gratos, apresentando os elementos aqui diante do Senhor, para poder estarmos consagrando ele aqui diante do Senhor, abençoando, como diz a palavra de Deus. Amém, sim, Deus. Tá? Pode estar apresentando, pode estar orando nesse momento. Estende a tua mãos para Apresentando cá. diante do Senhor, como diz a Consagra esses palavra, elementos. dando graças e abençoando no nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus. Sim, Nesta manhã, Senhor, nós declaramos aqui que a nossa dependência, meu Pai, ela permanece no Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por ter conduzido a cada um de nós até este lugar. E por este momento, Pai, que o Senhor está nos proporcionando. Meu Deus, nós não confiamos na força do nosso braço. Nós não confiamos no salário que recebemos. Mas nós confiamos naquele que criou o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. E agora, meu Pai, eu quero te apresentar as nossas vidas em tuas mãos. Consagrar estes elementos, meu Pai. Eu te apresento o suco da uva, Pai. Que aqui ele simboliza o teu sangue. Eita, Deus. Ah, papai, no nome de Jesus, nós consagramos este elemento para uso do teu povo, da tua verdade, igreja. Deus, em nome de Jesus. Te apresento, meu Pai, este pão, Sim, meu que aqui Deus representa o teu corpo. Eita, glórias, Meu Pai, que aleluia, quando verdade, nós Senhor. tomarmos do suco dessa uva e comermos deste pão, que nós Sim, estejamos Deus. ingerindo dentro de Em nós nome de Jesus, saúde, Pai. Sim, paz, Deus querido. força, Em para que nome por um de Jesus. período, Pai, até a próxima ceia, nós sejamos fortalecidos, Aleluia. protegidos, guardados Glória pelo a aquele que vive e reina Glória, para glória, toda a glória, glória, eternidade. Assim, meu aleluia. Pai, nós declaramos estes elementos Aleluia. abençoados, consagrados para uso do teu Aleluia. povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Creio, Deus, aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear
o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Aleluia! Jesus manda outra vez partir. Ao tornar a minha comunhão com você será eterna. Aleluia. Peixe, pão, e Jesus que nos convida, ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a sede já passou e a fome já acabou. Aleluia! Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Falta só 2 anos, né, pastor? Meu Deus. Glória, 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 glória. Santo é o teu nome, Jesus. Seja grande entre as nações, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Entonizada entre os querubins. Que todos nós possamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Meu Senhor da glórias. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glórias. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. E Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias, E aleluia. quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Muito obrigada, Jesus. Porque Muito obrigada, Senhor meu. Deus da minha alma. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. eu sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Aleluia, 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 aleluia. Santo, Santo de Israel. Aleluia. Eu vou iniciar, nós podemos louvar, continuar louvando, eu vou continuar no procedimento, que nós somos um grupo família, apesar de originários de vários setores do país diferentes, mas aqui nós vamos selar uma comunhão. Eu já comecei por aqui com a pastora. O que eu faço? Eu troco o cálice, eu misturo o sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Pai, agradecido. Glórias a Meu cálice com o sangue que está no seu. Aleluia. Estabelecendo assim uma comunhão. Não uma fixação, algo para fazer que está fazendo, mas é algo consistente. Glória a Deus. Aleluia. Do nosso coração. Glorias, Charaias, Glória a Deus. Aleluia. Que forte. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. É todo mundo? Todos? É todos? Aleluia. Aqui estabelecemos, misturando o sangue do Cordeiro aqui representado. Contido em nossos cálices. Ele vai viajar conosco durante todo o tempo. E aonde quer que nós estejamos. Na próxima ceia. Na próxima ceia, na sua igreja, na nossa igreja. Eu convido você a fazer o mesmo com os irmãos que estiverem mais próximos. Porque isso sela, isso marca, isso registra, isso consola. Oh, aleluia. Vamos participar da ceia agora. Depois de sermos tão ministrados neste local, pela presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. E a palavra de Deus nos diz, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e o abençoou e o partiu. E deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. Aleluia. Todos os irmãos agora possam estar comendo do pão, que simboliza o corpo do Senhor. Amém? Como no pão, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra diz, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Toma agora do cálice agora, que simboliza o sangue de Jesus. Bebei dele todos agora, no nome de Jesus. Obrigada, aleluia, Jesus. Obrigado. Aleluia.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do